Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a possibilidade de a inteligência artificial se tornar uma ferramenta de apoio emocional. Pois é, o ChatGPT vem sendo cada vez mais utilizado como um confidente para milhões de pessoas. A OpenAI conduziu uma pesquisa sobre o impacto da ferramenta no bem-estar emocional das pessoas. A gente vai entender o que isso diz sobre a nossa relação com a tecnologia, com saúde mental e com empatia, no final das contas. Antes de começar essa conversa, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, a OpenAI conduziu essa pesquisa que eu mencionei, uma pesquisa sobre o impacto do ChatGPT no bem-estar emocional das pessoas. E aí, Rafa, o estudo mostrou que para muitos usuários, o chat tem sido um apoio real, especialmente em momentos de estresse ou solidão. E isso, naturalmente, levanta uma questão delicada sobre o impacto. Você acha que nós estamos transferindo realmente parte do nosso suporte emocional para as máquinas? Vamos fazer isso todos? Vai ser uma característica de alguém ou das pessoas que eventualmente estiverem mais solitárias? Tem algum recorte onde isso vai acabar se aplicando ou deve ser algo geral? E o quanto isso é saudável? André, para uma parte das pessoas, eu acho que sim, já está começando a haver esse movimento. É importante a gente dizer que essas ferramentas não foram criadas especificamente para um apoio emocional, para que houvesse esse tipo de relacionamento, né? Então, o ChatGPT foi criado mais para aumentar a produtividade, para trazer informações para quem está fazendo perguntas. Existem aplicativos próprios para esse fim que eu estou falando, tem o Réplica, o Character AI, são voltados para quem já tem a ideia de ter um relacionamento, digamos assim, com a máquina. Só que no caso do ChatGPT, porque a gente está trazendo esse estudo, e aí, diga-se de passagem, tem a participação da OpenAI e também pesquisadores do MIT Media Lab. É importante porque a OpenAI, as informações são de que o aplicativo já tem 400 milhões de usuários semanais, então não é um número desprezível, é muita gente usando essa ferramenta, e como você falou, tem gente usando para conversar, para ter algum tipo de apoio, de companhia, digamos assim. E aí esse estudo foi feito durante 28 dias, eu estou com ele aberto aqui, são 57 páginas, e algumas conclusões chamam a atenção. Nem todo mundo, tá, André, está usando para esse fim, mas o que a gente observa e as primeiras conclusões desse estudo são quem mais usa, né, quem está ali o tempo inteiro, o usuário pesado mesmo, o tempo inteiro interagindo com a máquina, seja fazendo pesquisa, qualquer outra coisa, essas pessoas têm mais propensão a ter uma dependência emocional e, consequentemente, menor socialização quando vão para o mundo real. Então, elas acabam usando mais a máquina e menos a companhia humana. Uma outra conclusão: esses usuários pesados, intensivos, eles também demonstram mais sinais efetivos nas conversas quando eles começam a trabalhar com linguagem muito parecida com a humana. Então, eles começam a tratar o GPT com um apelido, eles começam a fazer desabafos, usam esse tipo de linguagem querendo ali algum tipo de apoio. E aí essa relação ela se intensifica com o GPT. E uma última conclusão que eu acho interessante é relacionada à voz, porque a maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com texto, mas as versões mais atuais têm voz, você pode escolher inclusive o tipo de voz, se é uma voz mais formal, se é uma voz mais alegre, mais animada, se é um gênero masculino ou feminino, e isso interfere. Então, pessoas que usam a voz para o gênero diferente do seu, elas tendem a se tornar mais interativas
emocionalmente com a máquina. Existe ali um grau de relação maior emocionalmente. Essas são algumas conclusões que eu achei bem interessantes desse estudo e mostram que sim, há um caminho, tá, André? É como eu falei, é inicial, não é todo mundo, mas a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque essas máquinas estão evoluindo, esses modelos estão evoluindo. Então, para dar um exemplo da versão mais atual, que é a 4.5 do GPT, ela por si só ficou mais emocional. A máquina, hoje, ela consegue, trabalhar com mais contexto. Então, enquanto você está fazendo uma pesquisa ou conversando ali com o GPT, ela consegue, inclusive, buscar informações em tempo real. Isso e entender quem é você, porque ela também está trabalhando com mais memória acumulada. Ela consegue sacar se você é um profissional assim, se você é uma pessoa que tem determinados hábitos, de acordo com o grau de interação. Novamente, quanto mais você interage com a máquina, mais ela vai aprendendo com você. Então, a versão 4.5, ela foi projetada para ser mais emocional. Inclusive, a máquina ela consegue simular sutilezas da linguagem. Então, você fala assim: olá, GPT, hoje eu não tô legal. E aí a máquina, em vez de te dar uma resposta crua, muito insensível, ela fala: ô, Rafael, que pena. Por que você está se sentindo mal hoje? Como é que eu posso te ajudar? Mas ela fala com uma linguagem que está cada vez mais parecida com a humana. Então isso se dá no texto, isso se dá com a voz, e aí, obviamente, nós acabamos, né, querendo ou não, em maior ou menor grau, tendo um contato mais próximo, mais emocional com as máquinas. É um caminho que está se construindo. A própria OpenAI, ela já colocou ali nos seus paradigmas ali, dizendo que existem riscos de antropoformização, de pessoas ficarem dependentes desse tipo de humanização das máquinas. É algo para a gente ficar atento, porque uma interação aqui, outra ali, ok, mas uma pessoa ficar totalmente dependente emocionalmente de uma máquina é algo bem mais complicado. Carlos Aros, alguns dos resultados da pesquisa mostram que usuários frequentes do ChatGPT relatam melhora no humor e na regulação emocional. E aí tem um ponto, porque é preciso entender se esses resultados se dão quando a pessoa vai lá para desabafar ou se esse resultado é produto, essa melhora no humor, na regulação emocional, na percepção de produtividade, se isso é resultado do uso da ferramenta por si só. Eu gostaria de ver subconjuntos dessa pesquisa, desdobramentos disso, para entender se de fato o que faz o humor melhorar é o fato das pessoas fazerem perguntas ou, enfim, terem interações sobre o próprio humor, ou se o resultado da melhora do humor é produto de uma tarefa que o ChatGPT te ajuda a fazer mais facilmente, portanto, você se sente mais feliz e relata esse sentimento na pesquisa. Mas, aparentemente, a gente não tem acesso aos dados brutos, só ao relatório. O que alguns desses usuários falam é que conversar com o chatbot foi mais acessível, o chatbot do ChatGPT, né, o bot de conversa do ChatGPT, foi mais acessível e menos constrangedor do que buscar um apoio psicológico formal. É perigoso, naturalmente, mas é como as pessoas se sentiram. A resposta nua e crua. Você acha, Aros, que isso pode sinalizar uma mudança cultural na forma como nós lidamos com as nossas vulnerabilidades? A tecnologia pode se tornar quase uma fuga, ao invés de interagir com o humano sobre as nossas fraquezas, falar com a tecnologia pode refazer a nossa forma de enxergar as nossas próprias vulnerabilidades? Eu acho que sim, André. A gente ainda faz parte de uma sociedade que se constrange ao mostrar vulnerabilidades, né? Nós, de maneira geral, pensando na sociedade, sobretudo a sociedade ocidental e alguns grupos dos orientais também carregam um pouco dessa dificuldade de mostrar fraqueza, de que você precisa ser a melhor versão, você deve ser o mais eficiente, você precisa ser o melhor,
você não pode demonstrar o sentimento. Isso vem sendo explorado com sem número de nuances e trabalhado há anos e anos e anos em diferentes tipos de formatos e mensagens. E isso leva a uma construção social que nos traz a esse tipo de situação, né? A quantidade de pessoas que lá atrás, em priscas eras da internet, se aventuraram no mundo dos chats online, com avatares e com nicknames que não remetiam, né, ou não permitiam a identificação daquelas pessoas, e a partir dali estabeleceram graus de confiança, trocas e relações que surgiram ali, mostram um pouco disso, né? Numa relação digital, escondido atrás de um avatar, era muito mais fácil ser quem se é e explorar as vulnerabilidades e explorar os desafios da vida real e dividi-los com alguém. Naquele caso, isso acontecia dentro de um contexto em que eram pessoas interagindo com pessoas. Mas os fóruns de internet foram precursores muito importantes de outros modelos sociais que se estabeleceram no ambiente digital, talvez até sob uma perspectiva importante, quase que precursores ali do modelo das redes sociais que a gente entende hoje, ao aglutinar as pessoas e para que tivessem essa troca. E havia ali dentro desse um espaço, como eu disse, para ser quem se é. Na relação com a máquina, na relação com o ChatGPT, por exemplo, que é o que o estudo explora, a pessoa trabalha com a versão de si mesma e não com uma versão que ela projeta, porque ali ela tem a capacidade de imprimir nessa relação as sutilezas do dia a dia, as fragilidades, os sentimentos e as curiosidades, as dúvidas, as incertezas, e tudo isso compõe essa relação com a máquina que, sem qualquer tipo de filtro ou de julgamento, te responde. A menos que você configure a sua relação com o teu, né, com a tua engrenagem ali do ChatGPT, ele não vai te responder de forma dura e ríspida. Ele vai te responder de uma maneira neutra. E essa neutralidade faz com que muitas vezes essa sensação de conforto e em um primeiro momento não é nem acolhimento, mas do não julgamento seja real. E o julgamento ele existe. Se você senta diante de um psicanalista, se você senta diante de um terapeuta, é uma outra pessoa que tem visões de mundo, que carrega um histórico, que tem um repertório, uma construção social no torno de si. E a partir dali, isso imprime um julgamento. Então, eu acho que, de alguma maneira, essa relação com o ChatGPT, ela, óbvio, é nova, porque a ideia, né, e o próprio produto ChatGPT é novo, mas ela replica outros fenômenos que a gente já assistiu no ambiente digital, em que as pessoas tiveram a possibilidade de ser elas mesmas, para o bem e para o mal, é preciso dizer, né? Porque atrás desse véu que me cobre, que me protege do mundo, eu posso ser a minha melhor ou a minha pior versão dentro daquilo que eu desejo como conduta. Agora, André, existe uma preocupação natural, que é a seguinte: por enquanto, as pessoas têm esse acolhimento, parte das pessoas recebem direcionamentos. Nós vamos publicar, se nós já não publicamos no nosso site, um artigo produzido, uma reportagem produzida pela Technology Review americana, para entrar nos próximos dias no nosso site, uma reportagem que mostra que as previsões de futuro na China já começam a ser feitas com base em algoritmos. E isso muda também a maneira como as pessoas entendem o mundo. O cara, em vez de procurar lá um serviço de terapeuta, ele procura o ChatGPT. Em vez de ir atrás de alguém que faça prognósticos em relação ao sem número de cenários da própria vida, as coisas mais frugais, as coisas mais complexas e até no campo místico,
isso tem sido colocado nas mãos do algoritmo. Então essa mudança é uma mudança importante, que revela essa possibilidade de uma relação sem julgamento, mas por outro lado, nos coloca na seguinte condição: há uma parcela significativa das pessoas, e o grupo que foi consultado aí para essa pesquisa é um grupo grande. Deixa eu pegar os números aqui. Foram dados de 40 milhões de interações com o ChatGPT, e aí depois eles foram restringindo para 4 mil usuários que receberam as perguntas, e na sequência o Media Lab recrutou mais 1.000 pessoas para fazer o teste de 4 semanas. Então nós estamos falando de um volume muito grande de gente envolvida. Significa que é um volume muito grande de gente que passa a ter os direcionamentos da própria vida apontados por uma máquina, cujos parâmetros são setados pelo interesse de um negócio esse que está na mão de um grupo de acionistas, um grupo de investidores que tem interesses também para defender. Ou seja, é no mínimo algo para a gente se preocupar, não só do ponto de vista social, mas sobre um sem número de outros aspectos que surgem quando a gente entende o encadeamento dessas coisas. Pois é. E nesse processo de encadeamento, a gente precisa olhar a responsabilidade das empresas. E aí, Rafa, eu te pergunto, a OpenAI deixou claro que o ChatGPT não é uma ferramenta médica, que não deve ser usada como substituto para profissionais de saúde mental, mas, como a gente está discutindo aqui, os usuários estão sim usando a ferramenta como um tipo de conselheiro informal. E aí acontece uma tensão entre o que a empresa recomenda e o que as pessoas realmente fazem com a tecnologia. Qual a responsabilidade da empresa, na tua opinião? As empresas que estão tentando ganhar ou liderar a corrida da inteligência artificial deveriam assumir mais essa responsabilidade sobre os usos emocionais que as pessoas fazem dos seus produtos, mesmo que isso não seja um uso indicado pela empresa, ou elas devem se eximir dessa responsabilidade e cada um faz o que quer com aquilo? André, responsabilidade 100% das empresas. A gente está diante de uma evolução do Dr. Google, né? A mesma coisa, não pode consultar no Google o que fazer quando você sente uma dor na barriga. E as pessoas vão lá, o que fazer, né? Estou com uma dor assim, assado, e o Google vira um grande médico naquele momento. As pessoas estão fazendo isso com a inteligência artificial, não só a questão da consulta, mas nesse caso agora, trabalhando com as emoções. Tem relatos de pessoas que estão usando agora o GPT como um coach, como para receber feedback, por exemplo, não querem ter a dureza de encarar olho no olho um gestor, por exemplo, para receber no ambiente de trabalho algum tipo de feedback, aí perguntam para a máquina e por aí vai. Eu não duvido que as pessoas vão usar para, por exemplo, tentar dar match em relacionamentos, né? As pessoas já fazem mapa astral para cruzar o signo de um com o de outro para ver se vai dar uma combinação. Com a inteligência artificial, essas pessoas vão deitar e rolar. Então, tem que ter, André, quase que ali um rótulo, né, como tem hoje lá, alto em sódio, alto em gordura saturada. Tinha que ter. Isso aqui é uma máquina. É muito fácil da gente mesmo que a gente diga, eu nunca vou interagir com a máquina, eu sei que é uma máquina, mas o fato é que quanto mais elas se parecem com a gente, mais fácil é que a gente seja seduzido, porque elas estão nesse processo de evolução, de aprimoramento e de se parecer cada vez mais com os humanos. E em algum momento elas vão ficar tão inteligentes e perceber até as nossas emoções que elas vão entregar o que a gente quer. E os humanos, nós temos vieses, por exemplo, de confirmação. A máquina vai começar a entregar coisas só legais. A gente não vai ter a dureza do humano olho no olho do outro lado. Então essa transparência ela tem que ser mais explícita. Eu pergunto para quem está nos ouvindo, você já viu, por exemplo, esse disclaimer lá, esse anúncio que tem lá no site da OpenAI, alertando para os riscos de uma antropoformização? As pessoas nem sabem muitas vezes o que é esse termo. Eu, porque pesquiso isso, fui lá e fucei. Mas isso não é algo que é divulgado, que é ostensivamente colocado para as pessoas. Eu sou do time que acho que máquina é máquina, humano é humano. As máquinas, inclusive no seu aspecto visual,
não deveriam se parecer com os humanos, porque é isso que vai acontecer, a não ser em casos extremamente específicos. Então vamos lá. Idosos, né? Pessoas que estão no momento em que perderam muitos parentes, não tem alguém para se comunicar, algum cuidador, a gente sabe isso, as pesquisas mostram que a solidão causa mal, para pessoas solitárias isso é pior às vezes que fumar, isso causa problema de saúde, então a solidão ela poderia ser combatida com algum tipo de um robô humanoide, com uma inteligência artificial como essa, e as pessoas poderiam interagir caso não tivessem alguém para interagir com elas. Mas veja, eu estou falando de um caso específico, de uma indicação médica, de um momento determinado. A gente não pode transformar tudo isso numa grande solução. Já vimos que isso acontece, a gente tem passado recente de relacionamentos em redes sociais que hoje a gente vê quanto há de prejuízo em usar uma tela como proteção, em usar filtros que mascaram a realidade. Todas essas consequências ruins de um processo não humano, elas hoje são visíveis para a gente. E o que a gente está observando, no caso da inteligência artificial, é uma complexidade muito maior desse grau de embotamento, de isolamento do mundo, achando que a gente está conectado com várias máquinas e não precisando dos seres humanos. Mas somos uma espécie biológica, social, não somos seres digitais, nós precisamos desse tipo de contato e as máquinas não deveriam substituir esse contato, deveria, portanto, haver uma clareza, novamente, ostensiva de que nós estamos o tempo inteiro ali lidando com máquinas e elas não são projetadas ou não deveriam ser projetadas para substituir humanos. Pois é, Aros, esse fenômeno, ele mistura tecnologia, saúde mental, privacidade, questões filosóficas, enfim, é um apanhado de linhas de estudo, de características da sociedade, das pessoas, um ponto bastante subjetivo. A gente está acostumado a tratar a tecnologia com aplicações mais objetivas, e aí, ao mesmo tempo que o ChatGPT se torna uma companhia para milhões de pessoas, ele também está coletando dados sobre os sentimentos dessas pessoas, os medos, os desejos, e isso abre margem para novas formas de influência. Então, quando a gente está olhando o panorama completo, a gente sim tem essa camada de questões mais filosóficas e, eventualmente, sim, do bem-estar, da companhia, dessa figura de suporte social e emocional que a tecnologia pode ter, mas por trás disso tem um negócio. E se há uma coleta que viabiliza novas formas de influência, de personalização, isso também significa que traz novas formas de manipulação. O que você acha sobre o futuro? O que te preocupa mais? A forma como a IA pode impactar a nossa saúde emocional ou a forma que as empresas podem explorar essas emoções para outros fins? Acho que as duas coisas. Devia ter dado essa terceira opção, né? Eu acho que as duas coisas, porque elas estão conectadas de alguma maneira, elas são preocupantes por razões distintas, talvez até complementares, mas elas estão conectadas. De alguma maneira existe um entendimento, e a gente viu que é possível que isso seja feito, porque as Big Techs com as redes sociais fizeram isso, né? Mudanças de entendimento, então agora isso é permitido, as nossas políticas dizem que. Aí depois uma volta atrás, não, agora nós entendemos que, porque nós revisitamos isso e aquilo, e aí muda tudo de novo. Ao sabor do momento, as coisas ganham sentidos e valores diferentes. E isso é muito complexo, isso é muito delicado. Por quê? Porque os usuários não têm a dimensão do tamanho do impacto que é sobre as vidas deles, as decisões que são tomadas no âmbito dessas plataformas, das empresas, do tomador de decisões lá no nível da corporação. E a gente assistiu a movimentos que, no limite, óbvio,
argumentos sobre todos os lados, mas inegavelmente houve, a partir da escolha por um movimento A ou movimento B, houve interferência em processos políticos mundo afora, houve interferência nos meios de consumo, na maneira como as pessoas passaram a entender e a valorizar determinados tipos de assuntos e etc. Então, tudo isso mostra que, se não houver a responsabilização, ou se não houver mecanismos de transparência mais eficientes, ou que garantam uma autonomia maior do usuário sobre o entendimento e do recurso que ele tem à disposição, o usuário é o prejudicado. Esse é o grande ponto. Não existe uma outra saída que não seja essa. Quando a gente fala sobre a questão emocional e a gente olha o lado das pessoas, a gente descobre também que a questão em si não é o ChatGPT. A questão é a fragilidade da saúde mental, é a fragilidade dos indivíduos. É o quanto as pessoas, por um sem número de razões, entre eles a tecnologia, estão mais distantes umas das outras. É a situação que coloca as pessoas de determinadas faixas etárias, determinados grupos e etc., em uma posição e uma condição de maior isolamento. É a vulnerabilidade que o jovem tem diante de um sem número de aspectos e que faz com que ele também se coloque como uma vítima ali ou um alvo fácil. Então, tudo isso mostra que a fragilidade ela é social, a fragilidade está nas pessoas. A tecnologia só vem, de novo, aqui mais uma vez, explorar essa fragilidade ou evidenciar essa fragilidade. Nós já estamos vivendo essas relações mais estranhas entre os humanos há tempos. A tecnologia só colocou o dedo na ferida e mostrou isso, mostrou que a solidão implica num relacionamento com uma máquina, que as pessoas não se sentem confortáveis umas com as outras, que a sociedade ela julga, que a sociedade cria padrões e que o grande problema da humanidade é o ser humano. E aí, óbvio, a tecnologia entra como uma lente de aumento que coloca isso em evidência máxima. Então, aqui a preocupação deveria ser, antes de qualquer coisa, com as pessoas, e não só com o ChatGPT. Porque se não fosse o ChatGPT, seria qualquer outro recurso que estaria explorando, de alguma maneira, essas vulnerabilidades dos indivíduos. Bom, tá na hora de virar a chave. Eu pergunto ao Rafa Coimbra no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, no espaço, porque vai entrar em pauta, provavelmente, numa discussão da Anatel, um pedido que a Starlink é aquela empresa de satélites, de internet por satélite do Elon Musk. Eles fizeram um pedido lá em 2023, mas só agora foi pautado, então pode ser que essa semana agora seja discutida a inserção de mais satélites pela Starlink. Eles querem expandir a operação para mais 7.500 satélites. A empresa já está com 6.350 satélites em órbita. Lembrando que esse tipo de satélite da Starlink é aquele que fica numa órbita mais baixa, ficaria uns 500, 600 quilômetros da Terra, gerando internet para cá. E aí é importante não só que haja mais espaço, no caso, para a Starlink, mas também para outros competidores. Porque no fim do ano passado teve uma visita do presidente chinês ao Brasil, e aí teve um protocolo ali, um acordo, pelo menos de boca, que a Telebrás teria com a chinesa SpaceSail, que é uma concorrente do Musk, só que a chinesa está muito atrás, isso nem começou ainda, eles têm ainda o projeto de colocar 15 mil satélites até 2030 no planeta, mas por enquanto só tem 40 em órbita. Então, é muito importante que se avance não só com os Estados Unidos, outras concorrentes da Starlink, com a China, porque sabemos que
temos o projeto de levar 5G até 2029 para todas as cidades do Brasil. É um programa que está em expansão, mas a gente sabe que em diversas áreas do Brasil a internet, por antena, por cabo, não vai chegar tão cedo. Então, esse tipo de internet espacial ajuda a complementar, ela leva sinal não só para pessoas, né? Eu não estou falando só da internet para a gente ficar aí usando o ChatGPT ou nas redes sociais. É a internet, muitas vezes, que vai fazer com que algum negócio, alguma internet das coisas, alguma propriedade rural consiga se conectar lá no meio do nada, sem a infraestrutura que a gente está acostumada nas grandes cidades. Então, quanto mais competição, melhor. É importante que a Anatel acelere essas aberturas, que estimule a competição para que a gente tenha mais internet de todos os jeitos e mais barata. E você, Carlos Aros? A Meta, né, dona do Facebook, do Instagram e afins, teve de recorrer de uma ação que foi movida por diversos escritores lá nos Estados Unidos, que afirmaram que a empresa usou os seus livros para treinar a inteligência artificial sem permissão. E mais do que isso, não usou os livros, usou versões pirateadas dos livros para treinar a IA. E aí a Meta está se defendendo, alegando que o uso foi justo. É um argumento bastante técnico, né? E agora eles estão buscando essa alegação de que juridicamente existe a inteligência artificial, ela está livre de utilizar material protegido por direitos autorais em algumas circunstâncias, etc. É mais uma licença poética que se abre para as inteligências artificiais e mais um movimento contra criadores de conteúdo, dessa vez os escritores. A gente já viu com músicos, a gente viu com designers, com fotógrafos, etc., e agora com os escritores. Cada um desses processos nos ajuda a entender o tamanho do desafio que é regulamentar a inteligência artificial e o quão intrincado está o movimento que envolve inteligência artificial, com diversas instâncias, diversos segmentos da nossa vida. E então a preocupação sobre ter uma inteligência artificial como nossa psicóloga, ela é uma só entre tantas outras que a inteligência artificial suscita, mas ainda assim é algo que precisa ser muito bem avaliado, porque de fato traz riscos, mas tem vantagens importantes também, benefícios para as nossas vidas. É isso, tá na hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAS. Rafael Coimbra, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Aros, não trocarei vocês pelo ChatGPT por enquanto, e nos vemos semana que vem. O por enquanto é uma bela ressalva. Carlos Aros, até a semana que vem. Ele não vai escolher o ChatGPT, vai ficar com os chatos GPT. Um abraço para você, André Micélio. Um abraço, Rafa, e você que nos acompanha. Até a semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.